nosso evangelho é Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Dai-nos a sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então Jesus lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? Eles responderam: Claro, podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber. Vós sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, indignaram-se com João e Tiago. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos aceitar. E, amados irmãos e irmãs, além de nós, nós temos hoje, participando também da Santa Missa, mais 160 pessoas. Então, a todos vocês que estão participando conosco, o nosso carinho, nossa comunhão neste domingo, dia do Senhor, dia da família. E dentre vocês, 4 pessoas, a fim de representá-los. A Adeliane, em Sapeaçu, Bahia. Deus te abençoe, Adeliane. Deus esteja contigo, com a tua família, que domingo tenha sido mesmo de bênçãos. A Neuza, em Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Deus te abençoe. Neuza, Deus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Silmara, Pará de Minas, pertinho. Deus abençoe. Deus esteja contigo, Silmara. A Carol, Pindaí, Bahia. Deus abençoe a você, Carol. Deus esteja aí contigo, com os teus. Deus possa abençoar-te sempre. Antes de adentrarmos a palavra, eu queria convidar aqui todos os homens que foram ao retiro. Podiam vir aqui à frente um pouquinho? Cadê os senhores? Vamos, coragem? Claro, não estão todos aqui, porque muitos deles... Nós tivemos gente, que veio de Divinópolis. Nós tivemos também um que veio de Luiz Vicente, de Patrocínio. Isso. E aí, Marquinhos, que está de lá também. 2,
não muito comuns, para dizer como é que foi. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu quero convidar, já de cara, antes de falar do retiro, eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Irmãos? Os irmãos. Vou pedir licença às irmãs para falar com os irmãos nesse momento. Eu estou me dirigindo a vocês, pedindo permissão nesse momento, para falar uma coisa, e eu vou ser breve. A gente tem a oportunidade todo domingo de estar com o Padre Gilson por 1 hora aqui na Cresap. Imagina você ter a oportunidade de estar com o Padre Gilson 3 dias dedicados a trabalhar a sua espiritualidade, a trabalhar o seu masculino, a desenvolver o homem que é você, a trabalhar o pai de família que você é, ao filho, a sua potência masculina. Eu tenho certeza que todos que saem do retiro saem melhores do que entraram, não porque a gente se reúne num lugar que tem a disponibilidade para trabalhar o homem. E a gente sabe que a sociedade hoje é uma sociedade que o homem precisa talvez se desdobrar ainda mais para ser homem. E lá você vai ter a oportunidade de estar com irmãos. Só que eu quero te falar uma coisa. O Evangelho, o Padre vai falar muito bem, mas se você não se disponibilizar, Deus não pode fazer por você. Por isso que eu estou te pedindo para ficar de pé. E parabéns porque você se levantou. Porque já é o primeiro passo, a nossa atitude em se disponibilizar para Deus. Porque se a gente não fizer isso, Ele não pode nos ajudar. A gente tem que dar o primeiro passo, Ele põe o chão. Mas se você não se disponibilizar a crescer como homem, Ele não pode fazer isso por você. Eu quero te convidar, o ano que vem vai ter 2 retiros. Se você quiser verdadeiramente mudar a sua vida, não perca nenhum dos 2. Vai faltar lugar para um monte de homem que eu estou vendo aqui que vai se inscrever. Mas tem pouca vaga, porque eu tenho certeza que os 38 que estavam lá, todos vão voltar. Então, corre, porque está faltando vaga. Talvez a gente vai ter que fazer mais um, viu, Padre? Mudar o lugar, não sei. Mas se você quer verdadeiramente fazer uma transformação com Deus, com homens que vão estar compartilhando, eu tenho aqui do meu lado um homem que é incrível, o Emílio maravilhoso, eu posso falar de cada um aqui, mas a gente não pode falar das experiências que a gente viveu lá. Isso só estando lá para poder sentir, porque o sentir não é aqui, o sentir é aqui. E eu paro por aqui, eu quero convidar todos vocês a isso. Comandante, o senhor está acostumado a comandar? Boa noite a todos. É a primeira vez que eu participo, né, desse retiro, e na presença aqui do Padre Gilson, vocês falaram, né, o Padre com a espiritualidade muito grande, e com os amigos, os irmãos agora, né, que nós consagramos aqui, que eu posso, a experiência por estar a primeira vez reunido na presença de todos aqui é gratificante, é o que eu posso adiantar e vale muito a pena, como meu irmão disse aqui, ano que vem estaremos juntos mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigadão, depois a gente vai falando mais, vamos guardar para a segunda. E aí a gente convidando, sem ser essa segunda, a próxima segunda, é a missa para os homens, daqui 8 dias. Eu achei engraçado que vocês vêm e participam. O que você faz segunda noite? Será que todo mundo aqui estuda? Será que todo mundo aqui trabalha de noite? Eu não acredito que você fique assistindo série 8 horas da noite. De roupão, sentadinho na sala, tomando café. Isso para não dizer novela. Então, vamos dar um jeito. Amados, primeiro lembrar, a gente precisa investir, né, na nossa espiritualidade. Não tem outro jeito. Você tem que investir. Todas as coisas, elas passam a ser importantes quando a gente investe nelas. Quando a gente gasta tempo com elas. E até mesmo com a família.
A família para mim é muito importante. Mas qual é o tempo que você gasta com a sua família? Quantas horas você fica em casa, já que a família é importante para você? Quem sabe hoje, chega em casa, põe no papel. Segunda-feira, quantas horas eu fico com a minha casa, com a minha família? Terça-feira, quanto tempo eu fico com a minha família? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem gente que está voltando para casa hoje. Saiu sexta-feira, hoje está voltando. A família para mim é muito importante. Imagina se não fosse. O pano de fundo para hoje é a missão. Evangelizar, anunciar, falar de Deus. Mas de cabeça para cabeça, não dá. Algumas coisas valem o tete a tete. Mas evangelização tem que ser de coração para coração. Mesmo lá no retiro, uns partilhavam o testemunho, a presença de um de outro. E aí você se depara com a carta aos Hebreus, que é uma carta sacerdotal, e ele diz para nós, olha, existe um trono de graça, tem até a música, né? Há um trono de graça, achega-te a esse trono. Isso vai ser reforçado por Paulo na segunda leitura. Isaías fala desse mestre, Hebreus, que é a primeira leitura, fala desse trono de graça. Aonde está esse rei que Isaías anuncia? Depois vem o Senhor e diz, olha, a postura, o momento, que Deus está no nosso meio, não é para ser servido, ele vem para servir. E qual que é o serviço de Deus? Se não cuidar de nós, estar perto de nós. Mas aquilo que o irmão até disse, olha, a sua disposição. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mas ele quer que eu também esteja presente. Por isso que eu comecei a missa falando, toma consciência de onde você está. Toma consciência da presença de Deus. Esteja presente fisicamente. E mentalmente também, afetivamente. Meu irmão, você está presente de corpo, alma e espírito no seu casamento? Minha irmã, você está presente de corpo, alma e espírito no seu matrimônio? Você está presente de corpo, alma e espírito junto à sua família? Nos teus momentos de oração, no seu trabalho? Porque nós vamos nos separando, e aí a gente começa a buscar, a mendigar o amor, e aí a gente se torna homens e mulheres mal amados, rabugentos, enjoados, carentes. E como é que nós vamos falar de Deus? Há um tempo atrás eu estava repetindo direto na missa, principalmente durante a semana. Você às vezes arruma roupa e diz assim, eu sou de missa diária. Pois é, mas como é que a sua família está vendo isso? Porque alguns dizem assim, fulano está dizendo que vai à missa, imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Porque indo à missa já está essa carne de pescoço. Agora se não fosse, a gente não ia dar conta, né? Não ia dar conta. Tem que fazer a diferença. Por isso eu preciso experimentar a graça, a bênção de Deus. Talvez pela minha função enquanto sacerdote, eu falo muito isso, eu tenho muito medo de ser apenas um funcionário do sagrado. E eu passo isso para os servos da comunidade. Cuidado para você não ser só um empregado de Deus. Você já pensou a dor do coração daquele pai do filho pródigo?
Quando o irmão caçula retorna, aí faz aquela festa e tal, o filho mais velho vem e não quer entrar, faz aquela pirraça toda e tudo. Aí o pai chega: por que você está fazendo isso? Por que isso? Eu te sirvo, ou seja, eu sou teu empregado há tanto tempo e você nunca me deu nada, ou seja, eu estou trabalhando por você de graça e você nunca me pagou. Agora esse sem vergonha gastou tudo que tinha com prostitutas, com isso, e você faz festa para ele. O pai que estava alegre porque aquele que errou, que foi, meteu os pés pelas mãos e reconheceu que estava errado, voltou. Mas de repente o filho que sempre esteve ali, só esteve fisicamente, porque ele não tinha sentimento de pertença àquela casa. Amados irmãos e irmãs, nós temos que ter cuidado para não perdermos o sentimento de pertença à família de Deus. Nós não estamos aqui só quem precisa de uma bênção, de um milagre. Nós estamos aqui porque para nós aqui é casa do Pai. Nós estamos aqui porque estamos reunidos em torno ao nosso Pai. E estamos como irmãos. Irmãos se servem, se ajudam. Eu sei que lá fora a coisa está horrível. Nós temos irmãos brigando por causa de herança, se matando uns aos outros, dizendo com a cara mais lavada do mundo: eu não converso com meu irmão, eu não converso com a minha irmã. E às vezes fala até com um tom de orgulho, de revelar para o mundo: minha casa é uma casa dividida. O reino familiar é um reino dividido. E eu acho isso vantagem, porque eu conto como se estivesse contando um carneirinho no céu. Não, isso deve doer o meu coração, de perceber que a minha casa está dividida, minha família está dividida. E como é que eu vou trazer irmãos? Porque não é trazer só um homem e uma mulher para experimentar o milagre, para ser curado do câncer, para resolver o problema do adultério, do casamento, para ganhar a graça de um emprego ou coisa. Não! É convidar o irmão para voltar para casa. É ir ao encontro desse filho pródigo que foi abençoado por Deus como eu fui. Só que não percebe isso. Que Deus já está dentro dele e não percebe isso. Está tomado pela depressão, pela angústia, pela tristeza. E eu vou ao encontro deste irmão e digo para ele: volta para casa. Volta para casa. E aí a gente vai dizer: Senhor, eu faço tudo isso porque eu te amo. Eu faço tudo isso por amor, porque eu sei, o Senhor nunca falha. O Senhor sempre está comigo, mesmo quando eu acho que não. E eu preciso anunciar isso. Isso é evangelização. Não é dizer: tem que ser assim, não. Tem um Deus dentro de você. Você faz parte de uma grande família que sente sua falta. Mas será que você se sente mesmo irmão? E como que é sua casa, sua família? Para você voltar, e às vezes até mesmo aqui a gente tem uns comportamentos e diz: como é que é isso? Como é que essa pessoa vive em casa? Como é que ela se trata lá dentro de casa? Eles se tratam dentro de casa? Porque o que a gente está vendo é tão ruim, tão ruim. Olha, eu já disse trocentas vezes, vou dizer mais uma, para ser trocentas e uma. Eu venho de uma família muito simples e muito pobre, mas meus pais sempre prezaram pela nossa unidade, pela nossa partilha. Hoje a gente tem muito tipo de maçã,
Mas eu lembro quando o papai comprava aquela maçã argentina que vinha num papelzinho roxo, com um perfume maravilhoso. Quando ele recebia, eram algumas coisas que ele trazia, isso, pão sovado. Na minha casa, quando chegava pão sovado, parecia que o céu desceu. Aí pegava a maçã e dava para minha mãe, nos dava, lavava. Minha mãe pegava a maçã e partia em 4, nós somos 4. Partia em 4. Aí meu pai olhava aquilo e falava assim: ô Geraldo, eu trouxe mais. Eu falei assim: não, eles vão comer aos poucos, porque eu vou dividindo para eles aprenderem a dividir. Eles vão comendo aos poucos, porque eu vou dividir para eles aprenderem a dividir. E nós crescemos assim. Crescemos assim. Hoje minhas irmãs são quase todas, eu não sei, engraçado que elas vieram depois de mim, mas elas já conseguiram aposentar, e eu com 28 anos ainda não aposentei. E olha que coisa interessante. Você sabia que lá em casa, minhas 3 irmãs, elas têm conta conjunta? As 3. Olha bem. Aonde é que nós aprendemos isso? A maçã dividida. É nosso. Não é meu, é nosso. Dizer que a gente não briga de vez em quando, sim. Mas logo, logo, um intervém, logo, logo o outro chega. Não pode ser assim. E aí logo muda. Então é isso que Deus quer. A igreja precisa ser isso. O nosso trabalho missionário não se limita apenas em dizer: aceita Jesus como teu Senhor. Não. Aceita que você pertence a uma família. Aceita que Deus é bom. Aceita que Deus cuida de você. Aceita que você faz parte de uma grande família e que os irmãos se importam com você. Com você. Por isso, antes do credo, vamos dizer e deixarmos nos convencer: Deus é bom, mas é bom. Por isso nós precisamos falar dele. O primeiro anúncio do querigma, que é uma metodologia de evangelização, é o amor de Deus. Não é o pecado, não é a condenação, não é o inferno. O primeiro anúncio do querigma é o amor de Deus.